Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, como vai? Boa noite. Deus te abençoe, Deus ilumine a sua vida, Deus te guarde e te proteja. Deus abra o seu entendimento e te dê sabedoria, pois hoje Ele vai falar com você. Numa esclarecedora, numa profunda e reveladora mensagem de paz e vida com o fundador e presidente vitalício João Ribe Palharim. A mensagem de hoje vai te mostrar que o acesso a Deus nem sempre foi tão fácil. Antigamente, antes da vinda do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus, no Pentecostes, antes disso, você conversar com Deus era algo inimaginável. Apenas pessoas escolhidas, apenas pessoas especiais poderiam entrar em contato com Deus. Essas pessoas que eram consagradas para fazer isso eram os sacerdotes. Mas, na verdade, no fundo, Deus sempre teve um desejo de ser chamado de Pai e de ter intimidade com a sua criação, inclusive com você. E na mensagem de hoje, é isso que você vai encontrar: intimidade com Deus. E você o chamará de Pai. E nesse momento, a sua vida vai mudar para melhor e para todo sempre. Então, vamos receber com muito carinho o fundador e presidente vitalício da comunidade cristã Paz e Vida, João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje: o desejo de Deus de ser chamado de Pai. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: o desejo de Deus ser chamado de Pai. Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus está falando. Deus usa o profeta Malaquias para falar. E depois de falar, usando Malaquias, Deus vai se calar por 400 anos. Não haverá mais profetas. Não haverá mais manifestações de Deus. E a razão pela qual Deus se cala, esse versículo que eu vou ler para você. Deus diz assim, versículo 6: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Só a parte A nós vamos ler. Você percebeu aí na escritura que a palavra pai está com a letra P maiúscula? Não é um pai qualquer? O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Amém? Eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está me ouvindo aqui na sede da Paz e Vida, e quem está acompanhando pela TV ou pelo rádio, repete em seguida. Vamos lá. O filho, bem alto, o filho. Todos nós aqui somos filhos. Não é? Então vamos lá, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Quem acredita que Deus falou isso?
Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, abre a boca e dá glória a Deus. Aplaude com mais intensidade e diga: Pai, eu estou te honrando. Diga: Pai, eu sou teu filho, eu estou te honrando. Aplaude, aplaude, honra a Deus. Aplaude e glorifica. Pai querido e Deus amado, o teu povo está te honrando como Pai, do jeito que o Senhor deseja, porque nós somos teus filhos. Então abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar. Deus declarou isso no último livro da Bíblia hebraica, que era a Bíblia de Jesus. Há, de Gênesis até Malaquias, 23.601 versículos. Vou repetir. De Gênesis até Malaquias, há 23.601 versículos. E eu examinei todos, para ver se eu encontrava alguém chamando Deus de meu Pai. E eu fiquei pasmo. Só no livro de Salmos eu encontrei o de número 68, versículo 5, que eu quero que você leia comigo, onde o salmista declara: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Mas eu não encontrei nenhum órfão orando a Deus e dizendo: Pai. Aí, avançando um pouco no livro de Salmos, eu encontrei no de número 89, versículo 26, Deus dizendo da vontade que Ele tem de ser chamado de Pai, e dizendo que viria uma pessoa para chamá-lo de Pai. Olha o que está escrito, Deus falando, Salmo 89, versículo 26, Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Eu falei: não é possível. Não encontrei até agora ninguém dizendo meu Pai. Aí eu fui no mais evangélico de todos os profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Isaías. Aí eu encontrei duas referências. Uma está no capítulo 63 de Isaías, no versículo 16, e você vai ter que ter agilidade agora, porque nós vamos passear na palavra de Deus. E Isaías escreveu assim: mas tu és nosso Pai. Ele está falando com Deus. Ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. E no capítulo seguinte, o capítulo 64 aí de Isaías, no versículo 8, a gente encontra ele orando e dizendo: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Deus, veja, eu estou no profeta Isaías, encontrei apenas duas referências de alguém chamando Deus de Pai. Deus, Ele queria tanto ser reconhecido como Pai,
que ele procurou na época de Jeremias pessoas justas. E ele encontrou uma família de um homem chamado Jonadab, que tinha vários filhos. E mesmo depois da morte de Jonadab, esses filhos continuavam obedecendo às ordens do seu pai carnal. E Deus ficou tão maravilhado que existisse na época de Jeremias uma família, filhos, que obedeciam todas as ordens do seu pai, mesmo depois que ele já tinha morrido, que Deus falou: Jeremias, você vai lá na casa de Jonadab agora, na família de Jonadab. Eu tenho uma palavra para aquela família. Então vá comigo no livro de Jeremias, capítulo 35 agora. Jeremias, capítulo 35. Vamos ler o versículo 18. Deus falando: e à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Porque Deus encontrou filhos obedientes, que obedeciam o pai em tudo, mas o próprio Deus era frustrado, porque o povo de Israel, que ele é o pai, o povo era rebelde e não o obedecia, nem o honrava e nem o chamava de pai. Eu acabei de mostrar para você as pouquíssimas referências do Antigo Testamento que falam a respeito disso. E voltando para Malaquias capítulo 1, lá no versículo 6, Deus faz esse desabafo: cadê a minha honra? Como pai, se eu sou o pai de todos vocês. Então Deus vai ficar 400 anos em silêncio, porque ninguém o tratava como pai, o reconhecia como pai. E depois daquele silêncio, Deus envia João Batista. E João Batista encontra o povo de Israel muito orgulhoso de ser filho de Abraão. E o povo, cada pessoa dizia: eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Ninguém dizia: Deus é o meu pai, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Abraão. Aí o João Batista fez uma pregação daquelas bem duras, dizendo: não fiquem se gabando que vocês são filhos de Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. Aí então, o que Deus faz? Ele mesmo se gera no ventre imaculado da Virgem Maria, e ele mesmo vem a este mundo, num corpo que ele mesmo preparou para ele. Ele mesmo, o pai. Só que o pai vem como filho. E ele, como filho, vai ensinar como que nós devemos ser em relação ao Pai Celestial e com relação à nossa própria humanidade. Ele vai ensinar a gente a tratar Deus como Pai e vai ensinar a gente a ser humano. E aí Jesus Cristo vai fazer a sua primeira pregação, a mais linda pregação de todos os tempos, que ficou conhecida mundialmente como o Sermão da Montanha. E ali Jesus declara: vocês são a luz do mundo. E no capítulo 5 de Mateus, agora eu quero que você tenha agilidade para me acompanhar, porque eu vou passear na palavra. Quero que você pegue caneta e vá circulando cada versículo que eu mencionar. Porque Jesus, no meio da pregação, Ele que é Deus, Ele que é o Pai, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele veio como filho para ensinar a humanidade
a amar e chamar Deus como Pai. Então ele diz aqui no versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Foi a primeira vez que alguém veio falando isso. Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui no capítulo 5 ainda, vamos no versículo 43. Jesus, continuando a pregação, disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. No versículo 48, Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí ele começou a ensinar os ouvintes: Deus é o vosso Pai. Você tem que se lembrar que Deus é o teu Pai. Você não é simplesmente filho de Abraão, você é filho de Deus. Capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Versículo 3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Versículo 5: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 7: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E aí o que Jesus faz para embutir, não apenas nos descendentes de Abraão, mas em toda a humanidade, que Deus é Pai? O que ele faz? Ele ensina a famosa oração do Pai Nosso. Porque Deus tinha muita vontade de ser chamado de Pai. E no Antigo Testamento ninguém o chamava, com exceção de Isaías, 2 vezes apenas. Tantos milhões e milhões de filhos que viveram, e você sabe, entre Gênesis e Malaquias se passaram 1000 anos de escrituras, mais 400 de silêncio. Ninguém chamava Deus de Pai. Aí Jesus, logo na primeira pregação, dá essa overdose, porque o Pai estava carente. Ouvir essa palavra dos seus filhos: Pai, Pai. Aí vamos ler e orar juntos a oração que ele ensinou, a do Pai Nosso, que incutiu na humanidade que Deus é Pai. Portanto, vós orareis assim, estou lendo o versículo 9: Pai nosso que estás nos céus. Vai orando comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos aplaudir o nosso Pai que está no céu. 1 minuto, por favor, com João Ribe Palharim. Quando os anos passam,
Rugas e cabelos brancos são inevitáveis, mas não permita que o teu coração e o teu espírito envelheçam. Eu quero convidar você para comparecer no encontro especial de Paz e Vida no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite. A entrada é franca. Venha, algo novo e maravilhoso vai acontecer com você. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos aplaudir o nosso Pai que está no céu. Você está percebendo? Eu nem comecei o Novo Testamento. Estou apenas no comecinho do Evangelho de Mateus e já veio toda essa doutrina de que Deus é o nosso Pai, uma doutrina totalmente ausente no Velho Testamento. Por isso que as pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é mau, porque ninguém tratava Deus de Pai. E agora aqui a humanidade começou a aprender com Ele, que é o Pai, mas veio a este mundo como filho, para nos ensinar a ser filhos. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Capítulo 7 agora de Mateus, versículo 7. Pedi, disse Jesus, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é homem que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Versículo 21. Ele prega: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você nota isso como uma doutrina inédita, que a humanidade não estava acostumada, e ele vem pessoalmente ensinar isso, porque Deus queria ser chamado e amado como Pai. Um dia, um discípulo disse para Jesus: Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Meu pai morreu, depois que eu sepultar o meu pai, eu vou te seguir. Então vai lá comigo, Mateus capítulo 8, versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Agora, eu vou te mostrar aqui um versículo onde Jesus diz que Ele mesmo é o Pai. Ele está ensinando os discípulos, mas Ele vai dizer claramente agora. Ele diz assim no capítulo 10, versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, passa um traço aí. Jesus foi xingado de Beelzebu, o principal dos demônios. Se me xingaram de demônio, se me xingaram de Beelzebu,
Em outras palavras, se chamaram Beelzebu ao pai de família. Ele é o pai. Ele é o pai. Se chamaram de Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, aos da casa. Versículo 28, ele diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Ele queria ser amado e chamado como Pai. Versículo 37 agora. Olha o que ele fala aqui, é muito forte. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que você percebe? Uma total carência de ser chamado de pai por nós. Jesus vai dando essa overdose de ensinamento, onde Deus é nosso Pai, e no capítulo 11, versículo 25, nós lemos o seguinte: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Versículo 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só é filho de Deus, não se iludam, quem obedece o Pai Celestial. Capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Aí a pessoa se torna filha de Deus. Capítulo 13, versículo 43. Jesus, encerrando uma pregação, diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os filhos de Deus são o trigo, os ímpios são o joio. Mateus capítulo 15, versículo 13, ele diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Uma pessoa só pode ter a verdadeira revelação de que Deus é Pai se o próprio Pai revelar isso e se o Senhor Jesus revelar. Capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o Simão falou: tu és o Filho de Deus. Porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Versículo 14. Assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. E aí Jesus disse: se 2 filhos de Deus se juntarem para pedir qualquer coisa para o Pai, vão conseguir. Aí mesmo no capítulo 18, versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito por meu Pai que está nos céus. O Pai só não gosta de filho raivoso que não perdoa os outros. Aqui no versículo 35 ele fala: assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Um dia uma mãe chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o senhor vai tomar posse do reino agora, né? Está chegando a hora, estamos sabendo. E ela não entendia que Jesus ia ser crucificado, coroado rei dos reis, né? Uma coroa de espinhos. Então ela chega para Jesus e fala: Senhor, eu tenho 2 filhos, o Tiago e o João. Manda cada um deles se assentarem ao teu lado no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus disse: não sou eu quem decide isso,
Mateus capítulo 20, versículo 23. Vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Aí Jesus vai dizer abertamente que é isso que o Pai quer. Capítulo 23, ele quer o quê? O que Jesus vai ensinar abertamente? Ele quer ser chamado de Pai. Mateus capítulo 23, versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Pai que está nos céus. Um minuto, por favor, com João Ribe Palharim. O tempo que passou se tornou um peso para você? Os anos trouxeram tristezas e doenças? Eu sei como tirar esse fardo pesado da sua vida. Eu quero convidar você para comparecer no Encontro Especial de Paz e Vida no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite. A entrada é franca. Venha, algo novo e maravilhoso vai acontecer com você. Aí Jesus vai dizer abertamente que é isso que o Pai quer. Capítulo 23, ele quer o quê? O que Jesus vai ensinar abertamente? Ele quer ser chamado de Pai. Mateus capítulo 23, versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Pai que está nos céus. Você vê? Falou abertamente. Parem de ficar chamando os outros de Pai, porque um só é o vosso Pai. Um só. Todos nós temos o mesmo Pai aqui. Amém? Está recebendo essa revelação? Aí perguntaram para Jesus: que dia que o senhor volta? Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E quando ele falou sobre o juízo final, dizendo que iria acontecer, veja o que ele diz no capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuir esta herança é só para quem é filho de Deus realmente. Aí Jesus vai viver a última noite de vida. E o que ele faz na última noite de vida? Ele institui a Santa Ceia. E depois que ele celebra aquela primeira Santa Ceia, mandando os discípulos fazerem isso até que ele volte, fazer isso em memória dele, depois que ele ensina tudo isso, olha o que ele fala, Mateus capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia, T maiúsculo, aquele dia, em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Essa Santa Ceia que a gente toma aqui na terra é em memória de Jesus. Jesus, ele não toma mais o cálice. Ele falou: eu só vou tomar o cálice novamente quando vocês, verdadeiros filhos de Deus, que assimilaram o que eu ensinei, estiverem comigo no reino do meu Pai e vosso Pai. E a gente gosta de chamar Deus de Pai só para as coisas boas, não é? Enquanto Deus está nos dando todas as coisas boas, emprego, alimento, roupa, família feliz, saúde perfeita, paz no coração, ô meu Pai, ô Paizinho, ô papai. Aí o pai coloca a pessoa numa prova. Que pai malvado, que pai cruel. Porque um pai que é pai, ele também impõe situações, não é?
Ou o pai que é pai, ele dá tudo que o filho pede. O pai também não diz não? E quando ele diz não, você faz biquinho para ele? Quando o Pai Celestial te diz não, você faz beijo? Então você não é filho de Deus, você não aprendeu nada. Porque tudo que Jesus ensinou, vai chegar um momento em que o Pai vai colocar ele num estado de carência, necessidade, sofrimento, depressão e tristeza, que ele terá a oportunidade de reclamar da crueldade desse pai. E no entanto, ele não vai reclamar nada. Ele vai continuar sendo o filho que todo pai gostaria de ter. Amoroso, obediente, submisso, respeitador. Então, você sabe o que vai acontecer com Jesus, né? Ele vai viver isso como filho, passar por aquela prova. E ele vai entrar numa angústia tão grande. Veja aqui mesmo no capítulo 26, versículo 36. Quando Jesus foi lá no Getsemane, depois da Santa Ceia. Aqui diz assim: então chegou Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o Filho de Deus. É o modelo que Ele quer que a gente seja. Que quando o Pai disser não, ou quando o Pai Celestial colocar você numa prova, você continue sendo amoroso, submisso, submissa, se sujeitando à vontade dEle. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode se passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E até quando chegaram ali os guardas e o prenderam, que Pedro reagiu com a espada, cortando até a orelha do soldado Malco, soldado do templo, não soldado romano, senão ele estava lascado. Olha o que Jesus diz: Pedro, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Se o Pai quer que eu seja preso, eu vou ser preso. Escuta, se o Pai quiser que você perca tudo, você vai perder tudo, e aí vai blasfemar? Ou Ele só é Pai quando te dá tudo? Quando Ele tira tudo, Ele não é mais Pai? A doutrina do Pai é esta: ter filhos que o chamem e o amem como Pai, mesmo quando não compreendem a vontade do Pai. Então Jesus se entregou para a crucificação. Se é da vontade do meu Pai que eu seja crucificado, então eu vou fazer a vontade do meu Pai. E mesmo ali pendurado na cruz, quando o levantaram no madeiro, com o corpo todo arrebentado, retalhado, sangrando, dores terríveis por todo o corpo, ele levanta o rosto desfigurado para o céu e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois, quando ele ressuscita,
que a Maria Madalena e as outras mulheres pegam ele assim pelos pés e não querem deixá-lo, estão felizes, beijam seus pés, não querem largar Jesus. Jesus diz: não me detenham, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai. Inclusive depois de ressuscitado, Ele é o vosso Pai. Toda a igreja se coloque de pé. E eu só li para você Mateus. E Jesus, antes de subir aos céus, no capítulo 28, versículo 19, ele disse assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do... Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Pai. Agora eu quero ser filho de Deus. É automático? Não é automático, porque lá no Evangelho de Marcos, Jesus disse no capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos os moradores da terra, seres humanos, são criaturas de Deus. Criaturas inteligentes, mas apenas criaturas de Deus. Não tem essa conversa de que todo mundo automaticamente que nasce aqui é filho de Deus. Não existe isso, não. Se tornar filho de Deus, ter o direito de chamar Deus de Pai, exige que antes a pessoa faça uma coisa. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, isto é, que receberam Jesus, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer chamar Deus de Pai, você só vai ter esse direito e ser realmente filho de Deus se primeiro você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas eu vou ficar à mercê deste Pai Celestial, que pode fazer coisas boas ou não para mim. Ele sempre vai fazer coisas maravilhosas para você. Ele nunca fará coisas más, mesmo quando você achar que as coisas não estão indo bem e você não entende tanto sofrimento, se sujeite à vontade do teu Pai Celestial. Porque Jesus Cristo se sujeitou, foi para o Calvário, morreu a pior morte que um condenado inocente poderia receber, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, agora tem um corpo muito melhor do que aquele que morreu. Ele tem um corpo glorificado, que não morre nunca mais. E com este corpo glorificado, ele subiu aos céus. E quando chegou nos céus, todos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, as 4 criaturas, os 24 anciãos, todos caíram com o rosto em terra e adoraram o Senhor Jesus, porque Ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos e todas as línguas e todas as tribos, e para Deus os constituiu como reis e sacerdotes. 1 minuto, por favor, com João Ribe Palharim. Quando os anos passam, rugas e cabelos brancos são inevitáveis. Mas não permita que o teu coração e o teu espírito envelheçam. Eu quero convidar você para comparecer no Encontro Especial de Paz e Vida no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite. A entrada é franca. Venha, algo novo e maravilhoso vai acontecer com você. E com seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos e todas as línguas e todas as tribos, e para Deus os constituiu como reis e sacerdotes. E Jesus recebe todo o poder no céu e na terra. Ele recebe toda a honra, toda a glória, toda a riqueza que você possa imaginar. É o nome que está acima de todo nome.
No final, a vontade do Pai é sempre boa e perfeita e agradável. Sempre será melhor para você. Chamar Deus de Pai é um privilégio que somente os filhos legítimos têm. Porque se quem não é filho chamar Deus de Pai, Deus diz: eu não te conheço, você não é meu filho, não. Não te gerei. Só é meu filho quem eu gerei. Aqueles que eu gerei, não pela carne, não pelo sangue, não pela vontade do homem, nem pela vontade da mulher. Aqueles que eu gerei, porque receberam o meu Filho como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Esses são os meus filhos legítimos, que quando dizem Pai, eu respondo: eis-me aqui. E então, quer ser filho, filha, legítimo, legítima de Deus? Legítimo para valer? Quem é filho legítimo de Deus? Aquele que recebe Jesus e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O nome está lá registrado. O meu está lá. O teu também, né? Tem alguns que não. Mas esses que ainda não estão, se quiserem, serão incluídos agora no céu. Seus nomes serão escritos no livro da vida. Tudo o que você precisa fazer é erguer a tua mão assim, que nem eu estou fazendo, e receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, ergue a mão direita assim bem alta. Ergue bem alta a tua mão, diga: eu quero, eu quero. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem para cá, pede licença para a multidão e vem. Sai do teu lugar e vem. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada criatura que está chegando. Porque vai acontecer um milagre agora. A criatura vai se tornar filha de Deus. Hoje você vai voltar para casa chamando Deus de teu Pai, com legitimidade. Quero chamar os filhos pródigos. Ô filho pródigo, vem cá, você nessa sujeira, nessa imundície que está, com a boca cheia de cigarro, de bebida, de palavrões, hein? De drogas, você quer chamar Deus de Pai? Ô filho pródigo, tem que primeiro ser limpo. E só o sangue de Jesus te purifica. Filho pródigo, você não pode chamar Deus de Pai. Ele te considera como filho, mas você não tem condição de chamar Deus de Pai. Você tem que vir aqui na frente e fazer uma oração, como fez o filho pródigo lá que Jesus contou: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Você que conhece o Evangelho e foi para o mundo, você que voltou a fazer todas as coisas erradas que fazia antes de conhecer o Pai, Ele ainda te considera como filho. Mas você tem que sair do teu lugar, vir aqui na frente e falar: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aí Ele vai te restaurar na mesma hora como filho e como filha. Então, filho pródigo, e todos que estão sem igreja, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Vem orar ao teu Pai. Vem orar ao teu Pai Celestial. Vem readquirir o direito de dizer Pai. Mesmo que seja para dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vai dizer: pelo contrário, eu vou restaurar a tua vida, meu filho. Eu vou restaurar a tua vida, minha filha. E eu quero chamar aqui na frente todos os filhos rebeldes. Tem cada filho de Deus mal criado, rebelde, boca suja. Tem cada filha de Deus aí que precisa falar: Pai, me perdoa, me perdoa. Hein? Tem muita gente aqui
que precisa se humilhar na presença do Pai, pedir perdão. Nós não estamos apontando o dedo para ninguém, mesmo porque eu não sei da vida de ninguém. Mas eu estou te dizendo, filho, filha, quer se consertar com teu Deus, pedir perdão para Ele, voltar para casa em paz, ter uma renovação na fé, no teu espírito, na tua alma? Vem aqui para frente, vem. Quer ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Não foi isso que Ele disse? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você quer ser perfeito? Vem aqui para frente. Quer ser perfeita? Vem aqui para frente. Eu quero melhorar. Vem aqui para frente. Eu quero melhorar. Como filho, eu quero ser mais obediente. Como filho, eu quero ser mais submisso. Como filha, eu quero ser mais obediente. Como filha, eu quero ser mais submissa. Vem aqui para frente. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, que está acompanhando também pela internet, pelo youtube.com/JoãoRibe. Você que está assistindo essa mensagem em algum lugar, quer chamar Deus de Pai com legitimidade? Deus está ansioso para ouvir esta palavra aí saindo da tua boca. Você dizendo Pai, chamando Ele de Pai, amando Ele como Pai. Quer fazer isso com legitimidade? Então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu computador. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, à distância. Quer ter essa legitimidade? Eu te digo que Deus está ansioso para ouvir, saindo dos teus lábios, esta doce palavra: Pai, meu Pai Celestial. Quer entregar a vida para Jesus agora e ter o direito de chamar Deus de Pai? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio. Pastor João Ribeiro, eu estou em trânsito. Eu não tenho como me ajoelhar, eu estou dirigindo. Pastor João Ribeiro, eu estou dentro de uma condução, eu não tenho como me ajoelhar. Mas eu quero muito chamar Deus de Pai, eu quero ter o direito, a legitimidade de chamar Deus de Pai. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Então faz o seguinte, você que está à distância e não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque agora nós vamos orar. E você que veio para frente aqui na sede da Paz e Vida São Paulo, Brasil, se ajoelhe diante do altar. A igreja continue de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, eu quero agora ter a legitimidade de te chamar de Pai, mas eu não quero fazer isso com os lábios impuros ou sem ter o direito. Eu quero, meu Deus, ser purificado pelo sangue de Jesus. Eu quero ter a minha alma e o meu espírito purificados pelo sangue de Jesus. E eu quero o meu nome escrito no livro da vida. E quero te pedir o perdão de todos os meus pecados, todas as minhas blasfêmias, todas as coisas erradas. Eu te peço perdão. Eu me arrependo, Senhor. Me perdoa e me purifica com o sangue de Jesus, que tem o poder de tirar o pecado de todo mundo, principalmente o meu. Então me limpa, Senhor. Limpa os meus lábios. Retira de mim tudo que não te agrada. E eu vou agora te chamar de meu Pai, porque eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Se você recebeu o Senhor Jesus como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, alegre-se,
pois agora você tomou a maior e melhor decisão de toda a sua vida. Agora você viverá para sempre e você tem o poder de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. E nós, na Paz e Vida, estamos aqui como a sua nova família e queremos te ajudar nesta caminhada. Então é importante que você confirme a decisão que você tomou agora. Compareça quarta-feira na Paz e Vida, mais próxima de você, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde ou então às 7 horas da noite. Sempre tem uma Paz e Vida perto da sua casa. Para encontrar o endereço mais próximo de você, acesse o site www.pazevida.org.br e você pode comparecer quarta-feira agora às 9 da manhã, 3 da tarde ou 7 horas da noite. Venha, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Se você se sente sem ânimo, triste, vazio e sem vontade de viver, deixe o Espírito Santo encher todo o seu ser. Participe nesta quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde ou às 7 da noite. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou em nossa sede, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito. Venha ser cheio do Espírito Santo na Paz e Vida. Paz e Vida. Você sabe que para ter sucesso no mercado de trabalho em meio à crise em que o mundo está vivendo por causa da pandemia, essa terra arrasada que se tornou o país, o Brasil, você precisa ter total atenção aos detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença na sua vida profissional, financeira e espiritual. E agora, Joinrib Palharim vai relacionar importantes detalhes para você ser bem-sucedido e bem-sucedida. Preste atenção. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Quando o rei Acás morreu, o seu jovem filho Ezequias teve de reinar em seu lugar. Ele tinha apenas 25 anos de idade e nenhuma experiência política ou administrativa, e estava herdando um país empobrecido por guerras, por crises, por falta de união, um país que estava dividido, pessoas contra pessoas, e que vivia a maior crise dos últimos anos. O jovem rei Ezequias ficou pensando o que fazer. E ao invés de se reunir com o ministro da Fazenda, com o ministro da Guerra, com o ministro da Economia, ao invés de pensar como que eu vou arrecadar mais impostos, ao invés de se reunir com o ministério, ele se reuniu com Deus. Senhor, o que eu devo fazer? E apesar do jovem rei Ezequias não ter experiência política ou administrativa, ele tinha experiência com Deus, e é isso que vai fazer do seu reinado um sucesso. Primeira coisa que o jovem rei Ezequias faz, ele purifica o templo do Senhor. Manda tirar todas as imundícies que estavam na casa de Deus. E ele tomou essa providência. Depois, o jovem rei Ezequias chamou os sacerdotes e organizou o culto a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Com jejum, com oração, com louvor. A casa de Deus tem que ser bem organizada. Então ele se reuniu com os sacerdotes e com aqueles que faziam a obra do Senhor. Veja, nenhuma reunião política até agora, nenhuma reunião administrativa, nenhuma reunião econômica.
Ele está tratando, em primeiro lugar, dos assuntos espirituais. Aí, quando todos os levitas e sacerdotes estão envolvidos com a obra, ele celebra a Páscoa. Porque a Páscoa tinha sido esquecida. E olha, a Páscoa é a precursora da Santa Ceia. Você sabe que a Santa Ceia do Senhor foi instituída por Jesus na Páscoa. Então, Ezequias fez isso. Ele retomou a Santa Ceia. Ele fez com que a Santa Ceia fosse praticada. Ele convocou todo mundo para participar daquela Páscoa, daquela ceia. E aí o povo se alegrou. Mas só isso não bastava. Ezequias disse: vocês têm que tirar de suas casas aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não presta. E o povo obedeceu, fez tudo o que o rei tinha mandado, mas aí faltava uma coisa. O jovem rei Ezequias faz um decreto e ele dá uma ordem para que todo o povo, atenção, eu até vou ler isso aqui para você no segundo livro de Crônicas, capítulo 31, a partir do versículo 5. Olha só. E depois que essa ordem se divulgou, que ordem? Que ordem que ele deu? Os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo, também os dízimos de tudo, olha só, trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Ou seja, a ordem do jovem rei Ezequias era esta: o povo tem que ser fiel a Deus, para que a nação se recupere, para que Deus nos abençoe, para que a gente vença esta crise econômica, financeira, porque Ezequias viu que por detrás daquela crise social havia uma crise espiritual. Ele restabeleceu primeiramente as coisas de Deus, as coisas espirituais. Você está compreendendo isso? Claro que você quer que Deus abençoe o seu trabalho, os seus negócios, a sua vida financeira, não é? Para que você seja bem-sucedida em tudo o que fizer. Claro que sim, mas em primeiro lugar, você tem que restabelecer a sua vida espiritual de fidelidade a Deus. Purificar o corpo como templo do Espírito Santo. Restabelecer o culto a Deus. Sabe, se organizar para estar na casa de Deus, ser dizimista e ofertante fiel, tudo isso. E olha o que aconteceu. Um dia o rei Ezequias chega lá para o sacerdote Azarias e vê aquele monte de coisa na casa do Senhor, pergunta o que é, e o sacerdote Azarias responde ao sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: preste atenção. Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Entendeu? Desde que esta oferta começou a se trazer. Durante 4 meses o povo fez a experiência. Vamos dar os dízimos, as ofertas, as primícias. Eles traziam a novidade do trabalho, a novidade da terra, tudo que eles colhiam. Eles davam o dízimo do trigo, do mosto, do azeite, do mel, das vacas, das ovelhas, enfim, as novidades do campo e da produção, que na época era praticamente totalmente agrícola. Eles trouxeram tudo com fidelidade. 4 meses fizeram isso. E o que aconteceu com a nação? Deus abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Por que você não experimenta? Fazer tudo o que Ezequias fez. A palavra de Deus existe para nos ensinar, nos orientar. Todos nós queremos
fartura, prosperidade, abastança. Todos nós queremos vencer a crise, a doença, as adversidades desta vida. Mas qual é a lição aqui? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Aliás, foi isso que Jesus ensinou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na época do jovem rei Ezequias, tudo foi resolvido com a fidelidade a Deus, à casa de Deus e também nas primícias e nos dízimos. Comece a praticar isso hoje. Desde que se começou a trazer esta oferta, houve o que comer e de que se fartar. A prosperidade, a fartura começou a partir do momento que o povo passou a trazer a oferta. Está pegando aí? Desde que se começou a trazer esta oferta, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Comece hoje. Faça isso por 4 meses. Vamos ver o que Deus vai realizar na sua vida financeira, no seu trabalho, nos seus negócios, se você fizer isso durante 4 meses. Purificar o seu corpo, que é o templo vivo do Espírito Santo, restabelecer o culto ao único e verdadeiro Deus, tirar da sua vida aquilo que não presta e servir ao Senhor com fidelidade nos dízimos e nas ofertas alçadas. E aí, você vai ver que Deus abençoará a sua vida e vai providenciar uma grande abastança, uma grande fartura. Eu estou lendo aqui no livro de Crônicas, mas isto é patente em toda a palavra de Deus. Comece a provar. Deus diz, faça a prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, se eu não vou derramar sobre a tua vida aquela tal bênção que advém a maior abastança. Acredite em Deus. Acredite na sua palavra. Acredite neste ensinamento. Comece agora. Desde que se começou a trazer esta oferta, houve o que comer e do que se fartar, porque Deus abençoou o seu povo e providenciou esta grande abastança. Deus promete isso para você e Ele vai fazer. Por que Deus quer que você seja fiel em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas, hein? Que foi a última coisa que faltava aqui, que o rei Ezequias estabeleceu para todo o povo. Para que Deus quer as suas primícias? Para que Deus quer o seu santo dízimo, as suas ofertas alçadas? Para a sua obra. Para que não falte nada aqui na sua obra. Com a sua oferta, com o seu santo dízimo, nós pagamos esta emissora, onde pregamos a palavra de Deus para um número incalculável de pessoas em todo o nosso país. Através da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, o pão da vida é levado para os lugares mais distantes, onde tem um radinho, onde tem um aparelho de televisão, seja no campo, na cidade, nas penitenciárias, nas delegacias, nas empresas, enfim, ali até no meio da selva. A palavra de Deus é levada. E o nome do Senhor é glorificado e o povo é abençoado. Comece a fazer isso agora. Desde que se começou a trazer esta oferta, houve que comer e do que se fartar, porque Deus abençoou o seu povo e sobejou essa abastança. Você vai ter abastança, você vai ter fartura. Faça isso. Deposite o seu santo dízimo fielmente. Deposite a sua oferta alçada. Com isto, você estará patrocinando a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, a impressão de literaturas que glorificam o nome do Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu vou te passar agora a conta bancária dos pregadores do telhado no Bradesco. Anote, por favor. Agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Deposite as primícias.
Deposite as suas ofertas, os seus votos. Deposite aquela adoração a Deus. E faça isso durante 4 meses. E vamos ver se Deus vai repetir esse milagre ou não na sua vida. Deus diz, faça a prova de mim. Você vai ver se eu não vou fazer isso. Então acredite em Deus e deposite. Faça, seja fiel. Amém? Pastor João Ribe, eu quero fazer um Pix. Ótimo. Então o Pix dos pregadores do telhado é o CNPJ. Anote, por favor. 43 262 867 /1000-28. Ou então você pode usar a chave Pix, que é o e-mail doar@pregadoresdotelhado.org.br. E ainda tem a chave Pix celular dos pregadores do telhado. Anote, por favor, 11 97737 7677. E aproveite para encaminhar o comprovante para este mesmo celular através de WhatsApp, tá bom? 11 97737 7677. E nos mande, junto com o seu recibo, o seu nome completo, porque queremos colocar o seu nome aqui, no livro de ouro dos pregadores do telhado, porque temos pessoas de fé e oração que jejuam, oram dia e noite, intercedendo por cada nome que está neste livro, e eu sou um deles. Eu sou um dos que ora de madrugada em favor de cada pregador do telhado. Então faça isso. Eu vou colocar uma tela agora para você fotografar os dados dos pregadores do telhado, caso você ainda não tenha anotado. Copie ou fotografe, olha só. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Ou então, a chave Pix do CNPJ, 43 262 867 /1000-28. E também a chave Pix e-mail, doar@pregadoresdotelhado.org.br. E tem também a chave Pix celular dos pregadores do telhado, 11 97737 7677. E para este mesmo número de celular, que é a nossa chave Pix, encaminhe o comprovante da sua transferência, o comprovante do seu depósito e nos forneça o seu nome completo para a gente colocar aqui no livro de ouro dos pregadores do telhado, porque iremos orar a Deus para que Ele repita na sua vida aquele milagre operado na época do rei Ezequias, onde eu leio para você o seguinte, o sacerdote Azarias dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Essa palavra vai se cumprir na sua vida também. E lembre-se, a sua fidelidade a Deus salva vidas. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. 1 minuto, por favor, com João Ribe Palharim. O tempo que passou se tornou um peso para você? Os anos trouxeram tristezas e doenças? Eu sei como tirar esse fardo pesado da sua vida. Eu quero convidar você para comparecer no Encontro Especial de Paz e Vida no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite. A entrada é franca. Venha, algo novo e maravilhoso vai acontecer com você. E se você não pôde estar conosco na Paz e Vida, na reunião de hoje, que é a reunião mais importante, a Santa Ceia do Senhor, então prepare aí o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, e também o suco de uva, que representa o sangue, porque o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, João Ribe Palharim,
vai celebrar agora, aí na sua casa, com você, através do programa Mensagens de Paz e Vida, a Santa Ceia do Senhor. Participe! Santa Ceia do Senhor, a sua comunhão com o Salvador. O maior ato de amor de todos os tempos, o cálice da salvação. Se uma pessoa que você muito ama, uma pessoa maravilhosa, estivesse para morrer e lhe fizesse um último pedido, você atenderia ou não? Tipo assim, olha, depois que eu morrer, você promete, por exemplo, levar uma flor no meu túmulo todo mês? Você diria o quê para esta pessoa que está para morrer? Você diria sim, claro. E com certeza você cumpriria o que prometeu, não é isso? Pois bem, Jesus Cristo, na última noite de vida, reuniu os seus mais próximos seguidores, os seus discípulos, e fez, na verdade, não um pedido, mas deu uma ordem. Ele disse: façam isso para se lembrarem de mim. E esta ordem que Jesus deu tem de ser obedecida. Quando a gente não faz o que ele mandou, com certeza a nossa consciência pesa. Pois eu vou ler aqui para você o que foi que ele mandou a gente fazer antes de morrer e para observarmos isso em sua memória. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que relata o seguinte: E Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse: pegai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Foi isso que ele pediu. Eu vou morrer, isto é o meu corpo, não é? Mostrou o pão. Ele partiu o pão depois de ter dado graças, mandou os discípulos comerem e disse: façam isso em minha memória, em memória de mim. E aí? Você é discípulo de Jesus? Você é discípula do Senhor? Então, tem que fazer o que Ele nos mandou. Por que eu digo que isso é uma ordem? Porque o verbo está no modo imperativo afirmativo. Fazei isto em memória de mim. Na verdade, não é um pedido, é uma ordem. Aí depois que os seus seguidores comeram aquele pão, Jesus Cristo pegou o cálice, ergueu aos céus, deu graças, abençoou e mandou os discípulos beberem. E ele disse: façam isto em memória de mim. Isto é, lembrem-se de mim, porque este cálice é um novo testamento no meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas veja, Jesus não estava instituindo uma celebração só para que a gente se lembrasse dele. Na verdade, esta celebração que chamamos de Santa Ceia do Senhor é para o nosso próprio benefício. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 e 55, Jesus disse o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A ordem que ele nos deu é para o nosso próprio bem. Fazemos isto em sua memória, dizendo: puxa, ele deu o seu corpo por mim, todo o seu sangue por mim. Eu tenho que me lembrar por toda a eternidade o benefício que ele me fez. Então a Santa Ceia é uma celebração em memória do Senhor Jesus que foi feita para o nosso próprio bem. Então agora nós vamos celebrar a Santa Ceia, porque muitas pessoas não puderam estar conosco, talvez por causa
de doença, ou por causa de distância, ou porque não tem uma paz e vida perto de casa. Então eu quero que você agora pegue o pão e o cálice. São os dois elementos da Santa Ceia. Se você já passou pelas águas e está em comunhão com o Senhor Jesus e crê nele, então você pode participar da Santa Ceia do Senhor. Eu vou pegar o pão agora e o pão está aqui na minha mão. Olha só. A ordem do Senhor Jesus é fazer isto em sua memória. Então pegue o seu pão aí, por favor, pegue o seu pão. Vamos erguer aos céus como Jesus fez na noite em que foi traído, na véspera da sua morte. Vamos erguer aos céus como ele fez e vamos dar graças como ele deu. Agora veja, ele deu graças, mas ele é o pão, ele é o corpo. Nós é que devemos dar graças, você entende isso? Porque foi por nós que o seu corpo foi partido. Ele deixou isso claro. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Então vamos agradecer e ele merece que por toda a eternidade a gente agradeça ao benefício de nos dar o seu corpo como pão para a nossa vida eterna. Ergue o pão ao céu agora, vamos orar. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós erguemos os nossos pães aos céus agora. Eu e estas milhares e milhares de pessoas que te amam e que obedecem à tua palavra e que fazem isso em tua memória. Todos nós agora agradecemos não somente pelo privilégio de comermos deste pão, mas pela bênção que é comer o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus. Te agradecemos pelo verdadeiro pão da vida. O Senhor Jesus disse, a minha carne verdadeiramente é comida, e nós cremos nisso. Comida não apenas para o nosso corpo, mas principalmente para a nossa alma, para o nosso espírito. Obrigado, Pai, por ter nos dado o pão vivo que desceu do céu. Muito obrigado por ter nos dado o Senhor Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E em memória dele, nós partimos e comemos deste pão. E havendo dado graças, partiu o pão. Parte o pão agora. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Agora, se tem mais pessoas aí na sua casa que estão em comunhão com o Senhor Jesus, dê um pedaço deste pão para cada uma delas. Isso. Pega o teu pão agora. Isso. Que em memória do Senhor Jesus, coma. Senhor, em tua memória, muito obrigado. E o Evangelho, conforme eu li para você, nos conta que depois de cear, ele pegou o cálice e fez a mesma coisa. Pegue o cálice agora. Você preparou aí o cálice com suco de uva? O meu está aqui. Olha o meu aqui, ó. Ergue aos céus. Isso. Você vai se lembrar agora de cada gota de sangue que o Senhor Jesus derramou. E não foi só na cruz, não. Desde o Getsemane, onde ele orou e suou grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. E durante as sessões de tortura, na casa do sumo sacerdote Anás, depois na casa de Caifás, depois no palácio de Pilatos, de Herodes, e a tortura dos açoites, onde o seu sangue foi derramado por nós.
desde aquela caminhada do julgamento até o Monte Calvário, deixando pegadas de sangue pelo chão, a sua crucificação, quando as mãos e os pés foram perfurados, e Jesus, crucificado às 9 horas da manhã, ficou vazando sangue até às 3 horas da tarde, quando rendeu o Espírito. É em memória dele que nós vamos fazer esta oração agora. Senhor, muito obrigado por ter dado todo o seu sangue por nós. E não apenas ali, enquanto o Senhor com dificuldade ainda respirava, mas mesmo depois de morto, quando o soldado romano enfiou a lança no seu lado e aquele sangue que ainda estava no seu corpo vazou completamente. Muito obrigado, Senhor, por ter se entregado inteiramente por nós. Somos vencedores e somos salvos, somos purificados pelo seu sangue carmesim, por este sangue puro e santo. Muito obrigado, Senhor. Em tua memória, assim seja feito. Amém. Amém. Então beba agora. Em tua memória, Senhor. Em tua memória, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Vamos fazer isso até ele voltar. Quando puder, venha presencialmente na Paz e Vida participar da Santa Ceia do Senhor, que acontece todo segundo domingo de cada mês. Mas quando você não puder participar conosco presencialmente, por motivo de saúde, ou distância, ou de trabalho, então celebre a Santa Ceia conosco remotamente, aqui por esta emissora e também pela internet. Lembre-se, fazer isto em memória de mim. E por toda a eternidade seremos gratos ao Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida e fique firme na presença de Deus. Um minuto, por favor, com João Ribe Palharim. Quando os anos passam, rugas e cabelos brancos são inevitáveis. Mas não permita que o teu coração e o teu espírito envelheçam. Eu quero convidar você para comparecer no encontro especial de Paz e Vida no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite. A entrada é franca. Venha, algo novo e maravilhoso vai acontecer com você. Minha gente, já estamos no finalzinho do programa deste domingo. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, pela sua atenção. Daqui a pouco você vai receber a bênção de Deus, a bênção sacerdotal. Mas, antes, eu quero lembrar a você da agenda de João Ribe Palharim para o mês de fevereiro. Na próxima segunda-feira, sem ser amanhã, no dia 21 de fevereiro, então na outra segunda-feira, em 2 encontros de Paz e Vida na sede nacional, às 10 horas da manhã e também às 18 horas, João Ribe estará esperando por você para orar pela sua família, para pregar, para ministrar a poderosa palavra de Deus e para fazer um milagre acontecer na sua vida. João Ribe Palharim é muito usado por Deus em oração. E você que quer o diferencial, você que está cansado da mesmice, você que quer resultados diferentes, você deve comparecer em uma destas reuniões com João Ribe Palharim, segunda-feira, num dia diferente, para você que quer resultado diferente. Segunda-feira, dia 21 de fevereiro, às 10 horas da manhã e também às 18 horas, na Avenida Cruzeiro do Sul,
1965, em Santana, ali pertinho do metrô Portuguesa Tietê, onde todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E agora com fé, faça assim com as suas mãos e tome posse da bênção de Deus, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.